No Saber Direito desta semana, o professor de Direito Administrativo Alexandre Pris apresenta o curso sobre a nova Lei de Improbidade Administrativa. Você vai saber o conceito, a amplitude, a tipologia e caracterização da nova norma e ainda tipificação penal, procedimento administrativo e processo judicial. Veja agora! Olá! Seja bem-vindo, este é o programa Saber Direito e estamos na nossa segunda aula. Vamos conversar hoje a respeito de quem pode praticar o ato de improbidade administrativa. Dentro da ideia da nossa primeira aula, discutimos o que é esse ato de improbidade. E entendemos que o ato de improbidade é o ato doloso, portanto intencional. A nova lei exige dolo específico. Essa imoralidade, essa ilegalidade qualificada em lei, esse ato que transgride princípio da administração, em que o sujeito pretende se enriquecer ilicitamente ou gera dano ao erário. Na aula de hoje vamos discutir quem é esse sujeito ativo, quem é esse sujeito passivo, quem que suporta a improbidade, quem é vítima na ação da improbidade. Vamos lá. Sujeito ativo material. Quem é que pode praticar esta conduta imoral, esta conduta qualificada como imoral e que transgride, que é desonesta e que ofende o erário público? Veja, a nova lei diz que são os agentes públicos. E por agentes públicos nós temos como gênero de diversas espécies: servidores públicos, empregados públicos, agentes políticos, militares. Portanto, nos termos da nova Lei de Improbidade Administrativa, quem responde por ato de improbidade? Todos os agentes públicos, independentemente do cargo que ocupe, seja União, Estado, município, Distrito Federal. Todos aqueles que de forma remunerada ou não, transitória ou não, de forma permanente ou transitória, contratados temporariamente, com vínculo de militares, com vínculo eletivo, mandato, função comissionada, cargo comissionado, todos os agentes públicos respondem por ato de improbidade administrativa. Mas muito cuidado, o Supremo Tribunal Federal ele consolidou o entendimento de que, exceto o presidente da República, todos os agentes públicos se submetem à lei de improbidade, a esse regime sancionatório que pode advir do Código Penal, da lei de improbidade e por uma infração político-administrativa, exceto presidente da República. Trata-se, portanto, de um entendimento que o Supremo já consolidou, mas que por certo, voltará à discussão com a nova lei de improbidade. Afinal de contas, a nova lei estabelece uma nova sistemática de punição e não faz exceção. Portanto, o Supremo Tribunal Federal será chamado, em determinado momento, por certo, a dizer se também presidente da República e renovará ou não o seu entendimento no sentido: presidente da República responde também por ato de improbidade, ou ele ficará submetido ao regime da infração político-administrativa. Temos aqui uma discussão, vamos assim dizer, a respeito: aplica-se a corrente ampliativa, restritiva ou ressalvada? No âmbito da doutrina, nós temos três correntes. A ampliativa, que diz: olha, submete-se ao ato de improbidade todos os agentes públicos, independentemente de quem o seja. Seja ele temporário, seja ele um agente comissionado, seja ele um sujeito eleito, todos se submetem ao regime da lei de improbidade, ainda que ele também se submeta à infração político-administrativa. Temos a corrente restritiva, que diz: olha, o sujeito que
já responde por uma infração político-administrativa, não pode responder por ato de improbidade. Afinal de contas, nós teremos sobreposição de punições. Na corrente restritiva, portanto, o sujeito responde por ato de improbidade ou responde por infração político-administrativa. Na ampliativa, veja, eu tenho responsabilidade por tantos regimes quantos forem necessários. Na restritiva, o sujeito responderá ou por improbidade ou por infração político-administrativa. E na ressalvada, nós temos a aplicação dos dois regimes. No entanto, ao tempo da aplicação da sanção, aquelas sanções que são idênticas, eu aplico apenas em um regime. Com a nova lei, meus caros, essa situação parece se resolver. Quem se submeterá à lei de improbidade administrativa? Está bem claro, no artigo 2º, o sujeito ativo material do ato de improbidade é todo agente público. E lembrar que nós não temos aqui o foro por prerrogativa de função. Nós não estamos, lembre a primeira aula, não estamos falando de ação penal. Não falamos de uma ação que dentro da esfera do direito penal. Nós falamos de uma ação constitucional civil. Portanto, não há falar em foro por prerrogativa de função. A pergunta agora é, e os particulares podem praticar ato de improbidade? Aquele que não é agente público pode ser coautor, pode ser punido por ato de improbidade? A nova lei também, no artigo 2º, como já falava a antiga lei, vamos assim dizer, e na aula passada nós conversamos. Temos o mesmo número, mas uma mudança radical. Por isso que falamos em nova lei e antiga lei, embora o número seja o mesmo, tá? O particular, que auxiliou o agente público, de qualquer forma irá responder, veja, só participará, ou melhor, só responderá por ato de improbidade o particular que induzir ou concorrer para a prática do ato de improbidade administrativa. Nós não temos mais a figura que havia no regramento antigo do terceiro que se beneficia do ato de improbidade. E por que a nova lei retirou essa situação? E aqui eu também já pontuo, e quero deixar muito claro que o meu posicionamento, eu tenho, como dito, um lugar de fala, que é a defesa das pessoas, é a defesa da Constituição e das pessoas que se submetem ao processo de improbidade. Respeito, portanto, quem entende em sentido contrário, mas eu não posso me afastar daquilo que sou vocacionado, que é a defesa das garantias fundamentais das pessoas. No regramento antigo, nós tínhamos essa previsão, que era possível punir aqueles que se beneficiavam dos atos de improbidade. Mas, infelizmente, acabava-se, dentro do processo de improbidade, punindo familiares de agentes públicos que em nada concorreram para a prática daquele ilícito. Ao argumento de que eles se beneficiaram da conduta daquele familiar. No entanto, eu acabava por punir pessoas que não manifestaram nem dolo, nem culpa, absolutamente nenhum tipo de exteriorização de conduta. E alcançava, de forma injusta, pessoas que, sob hipótese alguma, praticaram ato de improbidade. A nova lei corrige isso e o terceiro, o privado, vamos assim dizer, ele pode responder por ato de improbidade? Sim, desde que ele induza e desde que ele concorra. Veja, induzir é fazer nascer a ideia, é colocar a ideia na cabeça do agente de forma intencional. Aqui para o terceiro, meus caros, eu também exijo o dolo. Eu não posso punir a título de culpa. Se eu não fizer a punição de um agente público, se eu não faço a punição do agente público, se não existir dolo, o terceiro segue a mesma regra. Então, ele tem que induzir ou concorrer, praticar atos materiais
que de qualquer forma ele vai auxiliar materialmente esse agente público. Então, para fecharmos a ideia, o terceiro responde por ato de improbidade? Sim, desde que ele induza ou ele concorra com um agente público dolosamente na prática deste ato. Resolvido, portanto, que quem são esses agentes ou sujeitos ativos, vamos falar de sujeito passivo. Quem é que suporta, quem é que sofre, quem é a vítima do ato de improbidade administrativa? Quanto à vítima, ou seja, o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa, nós temos, em primeiro lugar, a administração direta. Portanto, União, Estado, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal, as suas entidades, podem ser vítimas deste ato doloso, intencional, praticado por agentes públicos que lesem, que violem, que transgridam os princípios e o cofre público. A administração direta, portanto, pode ser vítima do ato de improbidade administrativa. Também pode ser vítima, sujeito passivo do ato de improbidade administrativa, a administração indireta. Lembram desses conceitos? A administração indireta, seja de direito público ou de direito privado. Autarquias e fundações podem também sofrer com o ato de improbidade administrativa. E as estatais? A administração indireta, mas de direito privado, também podem ser vítimas de ato de improbidade administrativa. E fica mais uma pergunta. Além da administração direta, a administração indireta, seja ela de direito público ou de direito privado, quem mais pode ser vítima, sujeito passivo do ato de improbidade? As entidades, ainda que privadas, mas que recebam subvenção, que recebam benefício, incentivo fiscal ou creditício por parte do poder público. Também pode ser vítima do ato de improbidade aquelas entidades que são criadas ou custeadas com dinheiro público. Veja, não temos mais na nova lei a discussão se há um investimento de dinheiro público de tantos por cento para que aquela entidade seja vítima de improbidade. Não, a nova lei fala, basta que aquela entidade privada receba dinheiro público de forma específica e para a consecução de interesses públicos, que ela poderá ser vítima, sujeito passivo, portanto, da conduta. E não confunda. Veja, quando eu falo de sujeito ativo da conduta, estou falando do agente público que pratica o ato e sujeito passivo quem é vítima do ato. Portanto, o sujeito ativo material, ou seja, quem praticou a conduta, será o sujeito passivo processual. Ele será o réu na ação de improbidade. Então, que tome esse cuidado aí nos seus estudos. Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta e que será réu na ação. Sujeito passivo é a vítima do ato de improbidade, portanto, aquele sujeito passivo material, aquele que sofreu a conduta. Portanto, podem ser vítimas do ato de improbidade a administração direta, a administração indireta, seja ela de direito público ou de direito privado, as entidades que recebem subvenção, ou seja, pessoas jurídicas, ainda que de direito privado, mas que recebem subvenção, incentivo fiscal, creditício, também podem ser vítimas do ato de improbidade. E aquelas entidades criadas ou custeadas por dinheiro público, ou que sejam custeadas aí com o dinheiro público. Então, nós temos sujeito ativo, sujeito passivo e, como disse, revisando rapidamente, aquele sujeito que pratica a conduta e aquele sujeito que suporta a conduta. O sujeito ativo será o réu da ação, o sujeito passivo é aquele que suporta, que sofre com a ação. Então, temos, como sujeito ativo, não apenas servidor público, mas também o privado, o terceiro. E nasce mais uma pergunta. As pessoas jurídicas, elas podem suportar, elas podem sofrer
ação de improbidade, ou seja, podem ser sujeitos ativos do ato de improbidade? Pode uma pessoa jurídica praticar um ato de improbidade? A pessoa jurídica também pode praticar o ato de improbidade. Veja, mas a nova lei, ela deixa bem claro que não pode haver concorrência de punição da lei de improbidade com a lei anticorrupção. A lei 12.846 de 2013 trata da punição de pessoas jurídicas e de forma objetiva, pessoas jurídicas que violam, que transgridem, que de qualquer forma prejudicam a administração pública. Então, uma pessoa jurídica, ela pode sofrer uma punição a título de improbidade? Sim, desde que se faça esse equacionamento. Eu posso aplicar ou a lei anticorrupção, e que é o mais adequado a depender da conduta praticada, ou eu posso aplicar a nova lei de improbidade. É bem verdade que a lei de improbidade ela é vocacionada a punir pessoas físicas, ou seja, os agentes públicos que praticaram este ato contra a administração pública. Mas a nova lei admite a punição também das pessoas jurídicas. Meus amigos, nós temos então, no ato de improbidade, um ato doloso, intencional. Nós temos um sujeito que, de forma deliberada, ele ocupa um cargo público e, dentro desse cargo público, ele pratica condutas com uma vontade deliberada, intencional, de enriquecer-se ilicitamente. E então eu tenho que juntar todos esses conceitos que nós chegamos lá da nossa primeira aula, agora com a nossa segunda aula. Veja, eu tenho um agente público que pratica um ato doloso contra uma das entidades da administração pública e que gera um dano concreto para os cofres públicos, ou ele se enriquece ilicitamente, ou ele transgride princípios da administração. E, para tanto, ele pode ter o auxílio, o concurso, a cooperação dos terceiros. Mas lembrar que terceiros, ou seja, o privado, ele pode participar a título de indução, induz, ou ele concorre. E nós não temos mais na nova lei a possibilidade de punir agentes, os agentes ou as pessoas que se beneficiaram indiretamente, assim dizer, com o ato de improbidade administrativa, sob pena de alcançarmos pessoas muito distantes nesta linha, vamos assim dizer, de punição, de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Vamos para um exemplo, para consolidar esse conteúdo. Um determinado prefeito de um município, um governador de um estado, um vereador, em concurso com outros servidores, organizam-se dolosamente para fraudar uma determinada licitação que envolva interesses do Poder Executivo, Poder Legislativo. A pessoa jurídica, a empresa que ganhou o certame ou que tem direcionado o certame para a sua vitória, todos podem ser punidos, caso dentro da investigação fique provado que os agentes públicos, dolosamente, em concurso com essa empresa e esses terceiros, eles dolosamente praticaram, induziram, concorreram materialmente para a prática do ato de improbidade, todos podem ser punidos. E aqui veja, quando nós falamos de entidades custeadas com verba pública, eu falo do terceiro setor, eu falo das OS, OCIPs, inclusive partidos políticos, tendo em conta que os partidos políticos recebem a divisão, recebem dinheiro público advindo da legislação eleitoral, o fundo partidário, por exemplo. Então, nós temos a punição de agentes públicos, sejam eles aqueles que têm estabilidade, sejam aqueles que estão
em estágio probatório, eu tenho inclusive aqueles que podem não ser remunerados. A pergunta clássica, né? E o estagiário não remunerado, o sujeito que voluntariamente está dentro da administração, também pode ser punido? Também pode ser punido. O que a nova lei pretende é punir todo aquele que de qualquer forma toca a mão, vamos assim dizer, em função pública. Todo aquele que desencadeia, que pratica, que atua qualquer função pública, ele pode sim praticar o ato de improbidade. Mas é necessário que ele pratique este ato ilícito contra uma entidade pública. Uma pessoa jurídica de direito privado, sem absoluta conexão alguma com o poder público, pode ser vítima de improbidade? Não. Ela pode ser vítima de um crime, ela pode ser vítima de um ilícito civil, de um enriquecimento por parte de qualquer pessoa, inclusive por parte de agentes públicos, mas isso não configurará um ato de improbidade. Aqui eu exijo o quê? Eu exijo que um agente público, de forma dolosa, pratique esse ato previsto no artigo de número 9, 10 e 11 contra qualquer das entidades que nós conversamos, seja ela da administração pública direta, indireta, de direito público ou privado, pessoas jurídicas privadas que recebam dinheiro público, que sejam custeadas por dinheiro público, que recebam subvenção, auxílio creditício, de qualquer forma da administração pública. Lembrar, pessoa jurídica pode contribuir? Pode, mas aí eu tenho também a incidência da lei anticorrupção. E cuidado, eu não admito o bis in idem, eu não admito que o sujeito essa empresa seja punida com base nos dois regramentos. E aí nós podemos até discutir a incidência do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Improbidade com o artigo 30, inciso 1º da Lei Anticorrupção. Lá na Lei Anticorrupção, no artigo 30, inciso 1º, nós temos estabelecido que pode haver, inclusive, a punição a título de improbidade. E a nova lei, ela fala que nós não podemos praticar o bis in idem. Então, o que prevalece? De forma lógica, você está estudando, já sabe, nós temos uma lei mais moderna, lei posterior, lei mais moderna, vai submeter o regramento antigo e vai colocá-lo em segundo plano. O que nós temos? A aplicação da lei nova. Nós temos lei posterior, que vai deixar de lado, numa palavra mais simples para você entender, a aplicação da lei anticorrupção. Incide, portanto, sim, o artigo 3º, parágrafo 2º da nova lei. Eu vou punir a pessoa jurídica com base na lei anticorrupção e os agentes públicos e aqueles que de fato concorreram para a prática do ato de improbidade com base na nova lei de improbidade administrativa. Portanto, meus amigos, nós temos no artigo de número 9 a prática da conduta de enriquecimento ilícito. O agente público, aqui discutindo o sujeito ativo, ele pode, portanto, praticar de forma dolosa condutas em conluio com o privado, de maneira a se enriquecer ilicitamente. Esse mesmo agente público, ele pode praticar condutas, aí eu utilizo o artigo de número 10, ou seja, ele pratica um dano ao erário em conluio com o privado, em conluio com esse terceiro, inclusive com as empresas que estejam a participar, por exemplo, das contratações públicas. E esse mesmo agente público pode praticar a conduta lá do artigo 10, ou seja, ele pode transgredir princípios que são caros, que são estabelecidos na norma, na lei de improbidade, como basilares mínimos da administração. E nós vamos estudar nas próximas aulas, inclusive, essa impossibilidade de o artigo de número 10 ser interpretado de forma exemplificativa. Já adiantando um pouco da nossa conversa da terceira aula, o artigo de número 10, ele só pode ser interpretado de forma taxativa. Mas vejam, dentro do nosso estudo, eu tenho um prefeito, eu tenho um servidor, eu tenho um analista, eu tenho um militar que
pode também concorrer com outros servidores públicos e praticar o ato de improbidade. Serão todos processados, todos punidos nos termos da Lei 8.429. Serão sujeitos ativos desta conduta ímproba. E a eles será imputado o artigo de número 9, ou seja, se enriqueceram. Artigo de número 10, transgrediram o cofre público, violaram, lesaram o cofre público, o erário, ou eles transgrediram princípios da administração. Todos esses agentes públicos, enquanto sujeito ativo, devem assim agir contra as entidades que nós nomeamos, seja a administração direta, indireta, pública, privada, subvencionadas, e isso tudo em conluio com o terceiro, com o privado, inclusive com pessoas jurídicas. É grave a punição? Evidentemente que é. Mas aqui nós temos, por finalidade, proteger o patrimônio público. O servidor público, o agente público, ele, portanto, na sua conduta, ele irá suportar múltipla responsabilização? Sim. Lembra a nossa conversa? O mesmo fato, ele gera múltipla punição, múltipla responsabilização. Esse servidor público, ele irá responder, tomando por exemplo o servidor público, ele irá responder com base na lei que rege a sua carreira. Vamos tomar aqui no nosso exemplo um servidor da União, servidor estável, servidor efetivo da União. Ele responderá de forma administrativa com base na Lei 8.112 de 90 e será responsabilizado, inclusive podendo ser demitido em situações mais graves. Da mesma forma, ele responderá com base na lei de improbidade. As instâncias, meus amigos, são independentes. Se aplicada a lei de improbidade, e ele já demitido com base na lei 8.112, em um processo administrativo disciplinar, óbvio que eu não vou repetir o sancionamento. Não há mais perda do cargo se ele já foi demitido. Não há mais necessidade da perda do cargo se ele já foi demitido. Então, esse servidor público pode responder com base na lei de improbidade, ou seja, esse sujeito ativo, nós estamos a discutir na aula de hoje, sujeito ativo e passivo. Esse sujeito ativo, ele pode responder com base na lei de improbidade e todo o sancionamento, e as sanções estão lá no artigo 12 e nós teremos uma aula específica para isso. Aquelas sanções do artigo 12 não podem se sobrepor à eventual punição que já tenha acontecido, mas ele irá responder ao processo administrativo disciplinar, no nosso exemplo aqui, Lei 8.112. O sujeito responderá com base na Lei 8.112, na Lei de Improbidade e ainda poderá sofrer uma ação penal, nesse caso que estamos a discutir. Mas a sentença penal também tem os efeitos extrapenais, os efeitos secundários da condenação criminal, que pode inclusive ser a perda do cargo. Ok, mas esta perda do cargo também não pode se sobrepor. Então vejam, na vida real, o que eu faço? Quando digo vida real, falo dos processos, quando nós efetivamente discutimos os casos reais. Esse servidor público, ele pode, portanto, responder o PAD, como nós dizemos, processo administrativo disciplinar, responder com base na lei de improbidade e responder à ação penal. Eu vou aplicar as sanções sem repetir a punição, ou seja, é vedado o bis in idem, óbvio, é lógico. E aí, cada uma das esferas irá aplicar a sanção adequada dentro da gravidade para o caso concreto. Eu admito aqui, inclusive, concurso de pessoas de entidades distintas. Veja, podemos criar exemplos múltiplos. Um sujeito do executivo que, em concurso com um servidor do judiciário, em concurso com um militar, auxiliado em concurso com uma empresa, se organizam para fraudar o cofre público, sim, eu admito o concurso, eu admito a reunião de sujeitos ativos de órgãos distintos. Não significa que eles serão punidos apenas o servidor de tal órgão
em conluio com outros servidores, a reunião para a prática desses atos de improbidade, ela é múltipla. Então, nós podemos ter a reunião de pessoas, de entidades distintas. Sempre lembrando, cada um responderá na medida da sua participação, na medida da sua culpabilidade, na medida do dolo que praticou a conduta. Lembre-se, eu não admito que esses terceiros sejam punidos a título de culpa. Eu exijo o dolo para o sujeito ativo em todas as suas formas. Se eu tiver um servidor público, eu exijo o dolo e dolo específico. Se eu tenho um particular com ele, ele também responderá a título de dolo, ainda que se inaugure processos distintos. Então, veja, eu tenho um servidor público federal que, junto com um servidor público estadual e em conluio com um militar, praticaram um ato de improbidade. Todos eles responderão com base na lei de improbidade. Esta é uma forma de responsabilização. Mas também, todos eles responderão processos administrativos dentro da sua esfera de competência, dentro da sua esfera de responsabilização. O militar responde segundo o estatuto próprio. O servidor público federal responde segundo a Lei 8.112. E o servidor público do Estado-membro, segundo a lei que rege a sua carreira. E também aqui, todos podem praticar um crime. Então, todos eles podem também, em conjunto, responder pelo tipo penal que praticaram. São condutas graves e que exigem punição, mas que deve ser devidamente decantada a responsabilidade de cada um desses sujeitos na prática do ato de improbidade. Quanto à vítima, eu também admito que mais de uma entidade seja sujeito passivo desse ato de improbidade. Sim, admite-se que aquela verba pública, aquele dinheiro público, ele chegou até a entidade X, mas a conduta, ela também transgrediu o cofre do Estado, o cofre da União. Pode acontecer de ter múltiplas vítimas, é possível. Assim como é possível ter diversos autores, é possível que eu tenha também diversas vítimas nessa cadeia de investigação, vamos assim dizer, das responsabilidades aqui no âmbito da lei de improbidade administrativa. A nova lei simplificou. Por quê? Ela não trouxe, como dito, aqueles quantitativos, quanto de dinheiro público ingressou naquela entidade e que admite a sua configuração como vítima do ato de improbidade. Não importa quanto de participação o Estado tenha. Veja, eu tenho que ter o interesse público, porque senão eu vou punir benefícios, eu vou punir entidades que recebem benefícios genéricos. Exemplo, a microempresa e a empresa de pequeno porte. O simples fato delas receberem tratamento constitucional diverso. Vocês sabem, a Constituição, ela determina que a empresa de pequeno porte e a microempresa tenham tratamento diferenciado. Inclusive, recebam benefícios e incentivos fiscais. O simples fato de receber o incentivo fiscal não gera, não faz nascer, não faz configurar essa microempresa ou essa empresa de pequeno porte como vítima de um ato de improbidade. Ela é uma pessoa, uma sociedade empresarial como qualquer outra. Eu tenho que ter dinheiro público sendo investido em uma causa pública. Veja, passou dinheiro público por aquela entidade, tem a finalidade pública, tem um interesse público específico envolvido, aquela entidade pode ser vítima, sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. Legal esse tópico, né? Vamos consolidar então os nossos conhecimentos? Vamos discutir sobre sujeito ativo e passivo? Vamos responder algumas perguntas? Então vamos juntos. Assinale a alternativa correta. Pode responder por ato de improbidade o agente público que ocupa emprego público em estatal? Letra B. Para fins de improbidade, os detentores de funções comissionadas não são passíveis de punição por ato ímprobo?
Letra C. Detentores de mandatos eletivos não respondem segundo os ditames da lei de improbidade? Letra D. Contratados temporariamente pela administração pública não são parte legítima em ação de improbidade? E aí, você já sabe a resposta? Conseguiu pegar a ideia dessa questão? Vamos então agora consolidar o nosso conhecimento? Vamos juntos? Assinale a alternativa correta. Letra A. Pode responder por ato de improbidade o agente público que ocupa emprego público em estatal? O agente público que ocupa um emprego em uma estatal, ele pode responder por ato de improbidade? Empregado público, ou seja, aquele que ocupa um cargo público dentro de uma estatal, uma pessoa jurídica de direito privado que faz parte da administração indireta, ele pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade? Sim. Essa é a resposta correta. Mas vamos continuar a discussão e ver os erros das demais. Para fins de improbidade, os detentores de funções comissionadas não são passíveis de punição por ato ímprobo? Função comissionada e cargo comissionado podem responder por ato de improbidade? Ou seja, podem ser são sujeitos ativos desse ato de improbidade? Lembra o que a Constituição fala? O cargo comissionado pode ser ocupado, inclusive por pessoas que não têm vínculo com a administração. A função comissionada é aquela ocupada pelo sujeito que já detém vínculo de estabilidade, já é um efetivo da administração pública. Portanto, seja função comissionada, seja cargo comissionado, entram no conceito de agente público? Sim. Podem ser sujeito ativo? Sim. Então, um exemplo de um cargo comissionado, um secretário de Fazenda, um ministro de Estado, um secretário de Justiça, eles podem praticar um ato de improbidade? Sim. Um sujeito que tem um cargo público e que ocupe e que desfrute, exerça uma função comissionada, ele terá, como você já sabe, uma remuneração a mais pelo exercício da função comissionada, ele continua sendo um efetivo e ele também pode praticar o ato de improbidade, sim. Nesse caso, ele pode perder a função, ele irá perder a função e pode, inclusive, perder o cargo público. É a perda da função e do cargo público. Letra C. Detentores de mandatos eletivos não respondem segundo os ditames da lei de improbidade? O mandatário, aquele que ocupa um mandato eletivo, o sujeito que foi eleito, uma rápida revisão, você lembra como é que o sujeito ingressa na administração? Ou pela porta do concurso, ou pela porta do cargo de provimento e comissão, ou pela eleição. Por intermédio da eleição, esse sujeito que ocupa um cargo em que ele foi eleito, ele pode ser sujeito ativo, ele pode praticar um ato de improbidade? Sim, ele pode praticar. Por isso que a resposta está errada, que ela diz, a assertiva ela é equivocada. Por quê? Porque ela diz que ele não vai responder por ato de improbidade. Contratados, letra D, contratados temporariamente pela administração pública, não são parte legítima em ação de improbidade. O contratado temporário, figura também prevista na Constituição, ele não é parte legítima? Errada a assertiva. Ele pode ser sujeito ativo do ato de improbidade? Sim, a nova lei estabelece qualquer agente público. A única exceção que nós temos aqui é o entendimento do Supremo quanto ao presidente da República. E que, tendo em conta a nova lei, penso eu, continuará a se discutir se ele vem para, se com a nova lei ele volta para ser punido ou não pela lei de improbidade. Então, a assertiva correta é letra A, aquela que diz: pode responder por ato de improbidade o agente público que ocupa emprego público em estatal. O agente público que ocupa emprego em uma estatal, ele pode sim responder. Assertiva correta, letra A. Vamos para a próxima pergunta? Quanto ao sujeito passivo, é correto afirmar que
apenas as autarquias podem ser vítimas de ato de improbidade? Letra B, pessoa jurídica de direito privado, sem qualquer vínculo com o poder público, pode ser vítima de ato de improbidade? Letra C, entidades dos serviços sociais autônomos, sistema S, podem ser vítimas conforme a nova lei? E letra D, partidos políticos não são vítimas de ato de improbidade. Conseguiu responder? Já sabe a resposta? Vamos discutir? Vamos consolidar o que chegamos até aqui? Então vamos juntos. Quanto ao sujeito passivo, é correto afirmar que apenas as autarquias podem ser vítimas de ato de improbidade? O que falamos, meus amigos? Apenas as autarquias? Veja, quem é sujeito passivo do ato de improbidade? Quem pode ser vítima do ato de improbidade? A administração direta, a administração indireta. Quando eu falo de autarquia, eu estou falando de uma administração, de um ente da administração indireta de direito público. Portanto, pode sim ser vítima do ato de improbidade. Essa resposta está errada. Letra B. Pessoa jurídica de direito privado, sem qualquer vínculo com o poder público, pode ser vítima do ato de improbidade? Resposta errada. Uma empresa qualquer, sem vínculo, uma sociedade empresarial, sem qualquer vínculo com a administração, pode ser vítima de um ato de improbidade? Não, não pode. Ela pode ser vítima de um crime, ela pode ser vítima de uma conduta delituosa. Agora, um ato de improbidade, eu não posso falar. Letra C. Entidades dos serviços sociais autônomos, sistema S, podem ser vítimas conforme a nova lei? Resposta correta. O sistema S, as entidades de cooperação, os entes de cooperação, que a doutrina fala, podem ser vítimas do ato de improbidade? Vamos lembrar que por eles passa subvenção, por eles nós podemos ter dinheiro público sendo repassado pelo Estado, por eles nós podemos ter custeio com dinheiro público, incentivo específico, inclusive creditício e fiscal. Portanto, o sistema S, o serviço social autônomo, pode sim ser sujeito passivo, vítima do ato de improbidade. Então aqui nós já podemos até lembrar alguns pontos. As organizações sociais, as OCIPs, também podem ser sujeito passivo do ato de improbidade. Letra D. Partidos políticos não são vítimas de ato de improbidade? Errado. Partidos políticos podem sim ser vítimas de ato de improbidade. Partido político recebe dinheiro público. Nós temos o fundo partidário nos termos da legislação eleitoral e, portanto, ele pode ser vítima do ato de improbidade. Veja, no estudo das entidades que podem sofrer com o ato de improbidade, nós temos que sempre ter em mente que eu tenho a administração direta, eu tenho a administração indireta de direito público e de direito privado, e eu tenho aquelas que recebem o incentivo ou aquelas que são criadas e custeadas por dinheiro público. Sempre lembrando que eu tenho a entrega, vamos assim dizer, né, num termo simples para você entender, a passagem do dinheiro público com um interesse público específico. Vamos para a próxima pergunta? A nova lei de improbidade é aplicável ao terceiro, letra A, ao terceiro, mesmo que não ocupe cargo público, em qualquer forma de participação no ato considerado ilícito? Letra B, ao terceiro, mesmo que não ocupe cargo público, que induza ou concorra dolosamente para a prática de improbidade? Letra C, ao terceiro, ocupante de cargo público que concorra culposamente para a prática da improbidade? E letra D, aos cotistas e diretores da pessoa jurídica de direito privado, mesmo quando não houver participação e benefícios diretos. Você já sabe a resposta? Vamos consolidar mais esse ponto da nossa aula? Então vamos juntos. A nova lei de improbidade é aplicável, letra A, ao terceiro,
mesmo que não ocupe cargo público, em qualquer forma de participação no ato considerado ilícito? Letra A está errada. O terceiro, responde por ato de improbidade? Ele pode praticar uma ilicitude tendo em conta a lei de improbidade, o privado? Sim, mas o que diz a assertiva? É qualquer a forma de participação? Não. A lei fala em indução, ele induz ou ele concorre para a prática do ato de improbidade. Não se trata de qualquer forma de participação. A lei diz qual é a forma. Ele não pode responder, por exemplo, se instigar, mas ele pode responder se induzir. Lembra a distinção entre indução e instigação? O sujeito que induz, ele faz nascer a ideia. Ele faz nascer a ideia. A instigação, há uma provocação para a prática do ato. Quem é que responde por ato de improbidade? Aquele que faz nascer a ideia, aquele que concorre, aquele que materialmente auxilia o agente público na prática do ato ímprobo. Portanto, letra A está incorreta. Letra B. Ao terceiro, mesmo que não ocupe cargo público, que induza ou concorra dolosamente para a prática da improbidade. Correta a letra B. A letra B fala justamente o que eu acabei de explicar, a respeito da indução e da concorrência, vamos assim dizer, o concurso do privado e de forma dolosa. Ela ainda traz a questão do dolo, para ficar bem claro que culposamente ele não pode responder. Portanto, correta, letra B. Mas vamos avaliar as demais questões. Letra C, ao terceiro ocupante de cargo público que concorra culposamente para a prática da improbidade. A letra C está errada, ela traz o agente público. Ela traz o agente público como sujeito ativo, mas ela fala da punição a título de culpa. E nós já conversamos desde a nossa primeira aula que a culpa não é mais punível, vamos assim dizer, por ato de improbidade. Nós temos mais a modalidade culposa para punir agentes públicos. Portanto, a letra C está errada. Letra D, aos cotistas e diretores de pessoa jurídica de direito privado, mesmo quando não houver participação e benefícios diretos. Na letra D, nós temos uma discussão importante. Quando falamos da punição das pessoas jurídicas, a nova lei estabelece que, para perquirir, para investigar a responsabilidade daqueles que fazem parte do quadro societário, da administração de uma pessoa jurídica, é essencial que eu decante, que eu encontre efetivamente quem contribuiu, quem deliberou, quem concordou, quem praticou dolosamente para a prática do ato de improbidade. Portanto, a letra D também está equivocada, porque eu tenho que avaliar quem efetivamente praticou o ato considerado ímprobo e não punir genericamente todos aqueles que ocupam algum cargo diretivo na pessoa jurídica. Estamos todos juntos até aqui? Na aula de hoje falamos a respeito do sujeito ativo, sujeito passivo do ato de improbidade. Estudamos quem pode praticar o ato de improbidade, portanto, ser réu numa ação, e quem pode ser vítima desta conduta. Eu tenho o agente público, eu tenho o terceiro, eu tenho pessoa jurídica e eu tenho as entidades da administração, como vítima agora, entidades da administração direta, indireta e que recebam dinheiro público naquelas condições em que estudamos. Um ponto bastante importante, a fim de que não haja nenhum direcionamento equivocado da ação de improbidade administrativa. Meus amigos, todos estão convidados para a nossa terceira aula. Na nossa terceira aula falaremos da tipologia, quando caracteriza cada um dos atos de improbidade administrativa e o seu respectivo dolo, a intenção. No artigo de número 9, nós falaremos a respeito do enriquecimento ilícito. Número 10, no artigo de número 10, falaremos dessa situação em que gera prejuízo ao cofre público, ao erário. E no artigo de número 11, nas violações aos princípios da administração pública. Portanto, entenderemos o que foi revogado, onde houve uma maior alteração
em que medida isso gera mais segurança ou menos segurança para o cofre público, para os interesses da administração e também para aqueles agentes públicos que estão ali no dia a dia, como eu digo, com a mão na massa e que entendem a realidade da administração pública. Você é o meu convidado e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.